Boa noite. Um pouquinho de atraso. Deu um probleminha aqui. Mas eu acredito que já resolvi. Se alguém tiver online, dá um oi. Opa, Rosângela, Alisson, boa noite para vocês. Hoje foi um dia interessante. Tiago, seja bem-vindo, Tiago. A Thaís. À medida que o pessoal vai entrando, a gente já... Alexandre. Hoje é um dia que eu pude observar alguns momentos da posse do Biden, né? Mas o que mais me chamou a atenção nessa situação foi uma frase que ele falou, que eu achei legal de colocar aqui pra gente refletir um pouquinho, que diz assim: o fracasso em algum momento da vida é inevitável, mas desistir é imperdoável. Quando eu ouvi essa frase, eu achei ela assim tão própria e de uma certa forma tão sábia, porque eu acho que essa situação de desistência e de fracasso, querendo ou não, em algum momento na nossa vida vem assombrar não só o nosso pensamento, mas às vezes até as nossas atitudes, né? Quantas vezes de repente nós não cometemos algum erro, e por conta desse erro ou da repetição de algum erro, nós acabamos desistindo dos nossos sonhos, desistindo dos nossos projetos, desistindo daqueles propósitos que nós primeiramente fizemos e achávamos que eles iriam acontecer infalivelmente, sem qualquer erro, sem qualquer falha. E nesse sentido, eu acho que eu preciso fazer esse comentário. Todos nós erramos. Eu acho que o processo... Olá, Ângela Conceição. O processo de aprendizado, ele se estabelece na medida, muitas vezes, do acerto e do erro. Então, no nosso caminhar com o Senhor, nós precisamos compreender que em alguns momentos nós erramos, nós vamos errar, né? Nós somos falhos, por mais boa vontade que a gente tenha, em algum momento a gente dá uma escorregadela. Por quê? Porque nós não somos infalíveis, né? Seja na nossa vida de oração, seja no nosso propósito de auxiliar a igreja, seja no nosso propósito de auxiliar alguém, ou de talvez chegar a um sucesso, a uma prosperidade em termos de empresa, de emprego. Nossa, são tantas as variáveis que de uma certa forma influenciam no nosso dia a dia, mas por isso que eu achei essa frase muito legal, porque nós precisamos ter firmes no nosso entendimento que o errar não é o fim do mundo. O fim do mundo é o desistir, é o deixar para lá, é o ter uma atitude indiferente àquele desejo, aquele plano, aquele propósito. O propósito perde a sua prioridade e a sua importância por conta da nossa, talvez, falha, né? O suposto fracasso. E isso eu acho que a gente pode trazer muito para a nossa caminhada com Deus, na compreensão de que nós podemos realmente errar, mas nós não podemos desistir jamais. E aí me vem essa palavra de Mateus, que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Porque a
O nosso relacionamento com o Senhor, ele muitas vezes ele pode ser estabelecido de duas formas, na maneira do compromisso e na maneira da conveniência. E quando eu penso nesse versículo, né? Quando eu penso na questão da emoção, do amor, do todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, essa relação baseada em conveniência, ela não se estabelece. O que vai se estabelecer é um compromisso, é uma aliança, né? Na verdade, o nosso relacionamento com o Senhor, ele precisa ser estabelecido num patamar de aliança e não simplesmente de uma conveniência. Eu já falei inúmeras vezes sobre esse sentido aqui com vocês, dizendo que nós precisamos caminhar com o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos fornecer. E essas atitudes, elas muitas vezes elas se revelam no nosso comportamento na medida em que a gente vai caminhando, né? E vai olhando para o Senhor de forma que Ele simplesmente é aquele ser que tem a obrigação de nos abençoar, de dar a nós a nossa necessidade, de suprir todas as nossas necessidades, de nos entregar na mão todos os nossos desejos, né, no momento que a gente quer. E esse é uma atitude, até essa semana nós estávamos falando num grupo de oração, que é uma atitude muito imatura. Eu acredito que no nosso caminhar com Deus, no início, talvez a gente tenha até atitudes mais imaturas, mas à medida que caminhamos com o Senhor, que conhecemos a palavra dEle, que temos experiências diárias com Ele, com o Espírito Santo, não tem como nós permanecermos na infantilidade, né? Do me dá, do eu quero, no comportamento de birra e assim por frente. E aí não tem como eu não fazer esse questionamento para você e para mim mesmo. O seu compromisso com o Senhor, ele é real? Quão comprometido você está em servir o Senhor? Você simplesmente vai na onda, né? A vida leva eu. Você vai com a turma. Ou você se envolve apenas quando te é conveniente? É interessante observar isso dentro de uma igreja. Porque dentro de uma igreja você vê temperamentos diferentes, formas de vida diferentes, de levar a vida, né? Emoções diferentes. E nesse sentido, às vezes você consegue observar, né, que alguns estão realmente comprometidos com a palavra, que não é aquela questão de eu me comprometo com o pastor ou eu me comprometo com o ministério porque eu vou ser promovido e eu vou então receber um cargo, né? Aonde que está o nosso olhar? Eu acho que isso é muito importante, porque sempre, se nós não cuidarmos, o nosso olhar, o nosso desejo, ele pode estar num lugar errôneo. O nosso estar precisa ser no Senhor. Se o Senhor tiver para nós um cargo, né? Vamos colocar dessa forma, uma posição, amém. Eu acho que Deus te abençoe nesse sentido. Mas nós não podemos ter essa ânsia dentro de nós, a ânsia de ter que crescer. Eu tenho que entrar numa igreja, eu tenho que caminhar com o Senhor ali e eu preciso ser promovido ou passar de ano por alguma prova, né? Não é assim. O nosso caminhar com o Senhor é individual. Existem pessoas que recebem chamados dentro
do caminhar com o Senhor chamados diversos. Até a própria Bíblia nos fala que existem pastores, profetas, evangelistas, né? Existe um número diverso de talentos nessa caminhada com o Senhor. Seja bem-vinda, Laura, Niceia, Sueli. Mas nesse sentido, é importante que essa ânsia, né, que muitas vezes nós temos dentro do coração de que não, agora eu preciso eu preciso ter um cargo, e tendo um cargo eu preciso estar à vista, né? Essas questões são questões que nós precisamos trabalhar dentro das nossas emoções, porque nós levamos isso não só para dentro da igreja, mas levamos para dentro do nosso trabalho. Isso não quer dizer que você não deve ter uma ânsia de crescimento profissional, espiritual. Isso é positivo. A questão é como que você olha e busca isso. Até onde você está disposto a ir por isso. E aí, muitas vezes eu tenho que chegar nesse pensamento, né? De que o nosso compromisso com o Senhor, ou a nossa vida de conveniência com o Senhor, às vezes ela está meio que apoiada nessas questões de justificativas e preocupações. Perceba. Muitas vezes, normalmente na igreja a gente até dá um exemplo, né? Daquela família que de repente queria ter uma casa na praia. Vamos adaptar aqui para Uberlândia, um rancho, né? E essa família pede, porque é um desejo do coração e que mal tem, não tem realmente, né? O desejo de ter essa casa de veraneio, de poder ir no final de semana, aproveitar e tal. E essa família ora e pede ao Senhor e tudo, e o Senhor vem e abençoa, né? Só que de repente, após essa bênção recebida, aí fica muito difícil dessas pessoas estarem na igreja, estarem no ministério, estarem servindo, porque a bênção que eles receberam, eles precisam aproveitar, então eles não podem estar mais ali presentes, né? Isso é uma preocupação que está em cima de uma justificativa que ela é válida. Aonde estão as nossas justificativas e as nossas preocupações? Às vezes são visitas inesperadas que chegam, às vezes é o serviço que você estava trabalhando, ainda mais nessa época de home office, né? Você trabalha de domingo a domingo e de repente você está fazendo teu serviço lá e você para esse serviço porque você compreende que a tua presença na igreja é importante e você vai para a igreja. E de repente você chega lá na igreja e toda a tua preocupação está naquilo que você deixou em casa. E de repente você não consegue muito que prestar atenção na palavra, o momento do louvor, você cantou, né, da boca para fora, porque a tua mente está preocupada com aquele serviço que você deixou para trás. Ou de repente a tua mente está preocupada com o filme que está passando, né, na televisão, ou de repente com aquele jantar que você poderia estar tendo com alguns amigos em algum lugar, mas não ali na igreja. Então são tantas as preocupações, né? É o feriado que nós nos alegramos de ter o feriado, mas nós arrumamos uma desculpa para estender o feriado para não estar ali. Então eu acho que nessa questão do compromisso e dessas justificativas e das conveniências, nós precisamos ter uma avaliação de como que toda essa situação se estabelece, não só na nossa vida, como no nosso coração. Porque se
nós olharmos para aquele primeiro versículo que eu falei, né? Vamos voltar lá. Ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu acredito que quando nós amamos a Deus, Ele passa a ser uma prioridade. E aí não existe conveniência nessa prioridade. Quando nós amamos alguém, nós nos desdobramos para fazer aquilo que agrada a essa pessoa, não é assim? Se você amou alguém em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Que, nossa, como é gostoso, como é importante o estar junto, o priorizar aquela pessoa, ou às vezes até deixar o teu achismo, a tua vontade de lado e priorizar aquilo que você sabe que é importante para o outro. E com Deus não é diferente. Então nós precisamos entender que esse amor é a chave do nosso relacionamento com o Senhor. E quando nós amamos, nós deixamos de ter um relacionamento de conveniência, de interesse, né? Afinal de contas, nós não vamos colocar Deus nessa posição desconfortável, né? De ser o Aladim da lâmpada mágica nas nossas vidas, né? Questão de justificativas. Olha, um dia nós podemos ter uma emergência, um dia nós precisamos de uma folga, um outro dia nós podemos estar vivendo uma crise pessoal. Eu acho que existem ausências que são justificáveis, mas o problema é quando essas ausências elas se estabelecem na frequência, né? Porque aí elas deixam de ser o acaso ou de vez em quando e passam a ser a regra da nossa relação. E isso é importante que nós olhemos e venhamos a dar um basta, ou dizer não, aqui não. Comigo não vai ser assim, eu escolho diferente. Uma das coisas que eu gosto muito de falar para o povo da intercessão, principalmente, nós temos a opção de escolha. Muitas vezes essa escolha ela precisa se estabelecer na nossa fala e no nosso caminhar com o Senhor. Então eu queria dizer para você, escolha direito às suas prioridades, porque o teu relacionamento ele precisa ser um compromisso aliançado do teu coração, da tua mente, de tudo que você é com o Senhor. Então, deixe essas preocupações de lado. Estabeleça o teu dia a dia aonde o Senhor, Ele é a prioridade. Eu separei esse versículo de Ruth porque ele fala, ele dá um exemplo muito perfeito sobre essa questão de compromisso. Vamos lá dar uma olhadinha. Ruth 1, 16 e 17 diz assim: porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Quando eu leio esse versículo, eu trago ele para a minha relação com Deus. E nesse sentido de relacionamento com Deus, nós precisamos ter esse relacionamento que não importa o que. Não saia da presença do Senhor. Não utilize, não se engane com as justificativas. Não se engane com as, vamos dizer assim, com as circunstâncias que muitas vezes se estabelecem. Porque
Existe a questão do inimigo gerar e trazer situações para te afastar de Deus, mas existem situações que você mesmo traz para a sua própria vida, que você mesmo traz aonde o teu caminhar com o Senhor, ele entra de alguma maneira em perigo, porque o teu olhar passa a olhar para outras questões, em vez de estar olhando para aquele que é o provedor da sua vida, aquele que guarda, que cuida, que supre as tuas necessidades, não por interesse, mas por amor. Então, nesse sentido, eu acho assim muito fortuito esse exemplo de Ruth. Ela olhou para aquela sogra e disse: não, eu não quero sair da tua presença, eu quero estar contigo. Quantas vezes no nosso caminhar com o Senhor nós temos essa concepção de poder estar... Hoje eles estão animados, né? Quantas vezes nós entendemos, queremos e nos desdobramos para estar na presença do Senhor? Quantas vezes nós colocamos outras circunstâncias em termos de prioridade no nosso caminhar, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Nesse momento de pandemia, eu estava lendo uma pesquisa e um comentário que foi feito que após essa pandemia terminar e tal, muitas pessoas não voltarão para a igreja, porque elas já se habituaram a ficar em casa e assistir os cultos, né? Na internet, na televisão e tal. Eu queria te dizer uma coisa, realmente é muito confortável estar assistindo um culto de casa. Não tem como eu refutar essa palavra, mas eu posso te garantir que a unção do Espírito Santo, que é revelada e manifestada no local da igreja, num culto, ela não está exatamente igual numa sala onde está sendo transmitida por uma televisão. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. E muitas vezes essas manifestações do Espírito Santo, elas acontecem na comunhão dos santos, entre os santos. Então, reveja os teus conceitos, reveja os teus planos. Não permita que às vezes esse sentimento de preguiça ou até de praticidade te retire do ambiente da casa do Senhor, aonde ali você tem o seu espaço, aonde ali você tem um local para encontrar o Senhor, aonde ali você pode dizer, como aquela palavra que está na Bíblia que diz assim: nossa, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O teu coração, ele precisa se exultar, se alegrar, se animar com a possibilidade: nossa, hoje eu vou na casa do Senhor, hoje eu vou encontrar com meu Deus. Não que ele não esteja em outros lugares ou até mesmo na sua casa, mas essa relação de comunhão com os irmãos ali, com a unção do Espírito Santo, com a presença do Senhor, é muito diferente. Não abra mão disso, porque é no meio da comunhão dos santos que muitas vezes o Senhor se revela e se manifesta. E é onde nós podemos ver milagres e maravilhas acontecendo. Então reflita aonde, o como, né, você tem estado disposto a ir. Esse versículo de Deuteronômio, ele fala para nós assim: sejam fortes e corajosos, não se assustem nem tenham medo,
pois é o Senhor, o nosso Deus, quem vai com você. Ele não te deixará, Ele não te abandonará. Essa verdade, ela precisa estar firme no teu coração. Hoje o negócio está interessante, vocês estão vendo, né? Mas, perceba, até aonde você está disposto a ir no teu relacionamento com o Senhor? Até aonde, em que momento, são todos os momentos, até nos momentos de medo, né? Você tem consciência de que o Senhor é Ele que vai à tua frente, que Ele não te abandona jamais, que Ele permanece do teu lado e é Ele que te sustenta. Nós precisamos entender isso. Quando nós entregamos todas essas questões ao Senhor, nós podemos ver a maravilha dele em nos apoiar, em nos mostrar aonde que nós estamos e aí estabelecer um padrão do nosso comportamento. Porque nós temos certos padrões, né? Eu acho que semana passada eu ainda comentei e falei que a história ela se repete, né? E dentro do nosso viver, dentro do nosso relacionamento com o Senhor, muitas vezes a percepção que surge é um relacionamento baseado em culpa, em máscaras, em medo, em críticas, em limitações. Gente, é tanta coisa que eu posso te garantir que tudo isso aí é um plano maligno para te afastar do Senhor. O melhor exemplo, talvez, que eu possa te dar disso aí é Adão e Eva. Porque Adão e Eva tinham um relacionamento 10 com Deus. Até a hora que eles pisaram na bola. Até a hora que eles começaram a se achar. Até a hora que eles acharam que eles podiam mais. Até a hora que eles decidiram ser independentes, né? E desobedientes. Você veja, a partir de uma única decisão, aquela única decisão da Eva e do Adão, aquilo lá, um ato sequer, trouxe para a vida deles o que eles não conheciam. Trouxe a culpa, trouxe as máscaras, trouxe o medo, trouxe as críticas e impôs sobre eles limitações. Então, até que ponto no meu viver e no teu viver nós estamos dessa forma como Adão e Eva, onde a nossa percepção do nosso dia a dia, se nós formos avaliar no cru mesmo da história, nós vamos encontrar isso aí estabelecendo as nossas reações, o nosso viver, né? A nossa forma de pensar, baseado em cima dessa culpa, das máscaras, do medo, das críticas e das limitações. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida não é isso. O plano de Deus, o padrão de comportamento nosso é Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. E esse relacionamento nosso com o Senhor, ele traz a percepção no nosso dia a dia, nas nossas reações de paz, de alegria, de confiança, de dependência e, portanto, de sucesso. Então, se porventura você parou nesse momento, pensou e você chegou à conclusão de que de repente a tua vida está muito baseada nessa questão de culpa, de máscara, de medo, agora é a hora de você abrir mão disso, de você colocar a sua vida no prumo correto, de você olhar e dizer, olha, eu não quero mais nada disso para mim. Eu escolho. Lembra que eu já falei agora há pouco, a nossa vida ela é feita através de escolhas. Então, escolha nesse momento a mudança da sua percepção, porque a hora que você muda a percepção, o teu padrão de comportamento também muda. E com isso, essas questões de paz, de alegria, de confiança, de dependência e do sucesso vêm e se estabelecem no nosso dia a dia.
né? Essa semana ainda eu estava conversando com uma intercessora e ela falou, nossa, pastora, o problema que eu estava tendo, nós oramos e agora eu já não estou tendo mais. A minha dificuldade de me relacionar com um colega de trabalho está tranquilo, né? Então, são às vezes detalhes tão pequeninos, mas que o Senhor faz tamanha diferença. Então, nesse sentido, não abra mão daquilo que Deus tem para você. Lá em Salmos, eu acho que é uma dica que ele nos dá verdadeira. O Salmo 55, 22 diz assim, entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Eu já compartilhei esse versículo inúmeras vezes, mas eu acho que nós precisamos ter essa concepção no nosso coração e na nossa mente, que o lugar de entregar os nossos problemas é no altar do Senhor, não é na orelha, né? Não é na murmuração, não é em tantos outros lugares inadequados. O lugar adequado para se entregar os problemas é ao Senhor. Porque quem pode te ajudar é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele te ama. Ele te guarda. Ele te abençoa. Então, é o lugar certo. Por isso, hoje eu falo para você, entregue teus problemas, entregue as tuas preocupações, entregue a tua forma de viver que não está adequada com a palavra do Senhor. Por quê? Porque tudo isso passa a ser efêmero quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus. Ele toma as rédeas e Ele não permite que nós venhamos a fracassar. Perceba que essa entrega, ela precisa ser feita e é uma escolha. Talvez você esteja pensando, nossa, será, pastora? Eu digo para você, faça essa escolha. Escolha hoje. Escolha hoje mudar aquilo que você acha, aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem se desgostado, se sentindo um fracasso, com desejo muitas vezes de desistir e nunca mais tentar, achando que tua caminhada com o Senhor, ela não tem graça. Querido, ela não tem graça porque você está olhando para o lugar errado. Vamos colocar graça nessa tua vida espiritual. Entrega, pega todos os teus problemas. Se precisar, faça uma lista de todos os teus problemas e entregue cada um deles no Senhor, porque o Senhor, Ele vai te ajudar. Ele vai e não vai te deixar fracassar e desistir. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha permanecido nesses erros por tanto tempo, eu digo para você, hoje é o teu dia de libertação. Se liberta desse sentimento de fracasso, ser liberta desse sentimento de inadequação e entrar para os caminhos do Senhor, aonde o fracasso não faz parte. Talvez o tropeço ele aconteça ocasionalmente, mas o fracasso ele não se estabelece, porque quem nos abençoa é o Senhor. Amém? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Então, eu fiz uma oração, eu gostaria que você orasse comigo em concordância. Diga assim, perdoa-me, Senhor, por todas as coisas que eu fiz de errado. Eu me afasto daquilo que te desagrada e te peço, Jesus, que seja o centro da minha vida. Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Peço a Ti, Espírito Santo, que me encha e me capacite a viver como um filho de Deus. Quero ter a graça de realmente viver uma nova vida. Hoje eu me comprometo com uma vida de oração, pois com a Tua bênção ela será efetiva e fervorosa.
Ajuda-me a manter-me comprometido e disciplinado. Meu desejo é procurá-lo e conhecê-lo. Declaro, Jesus, tu és o meu bom pastor e sou grato, pois o Senhor me guia e eu ouço a sua voz. Senhor Jesus, eu entrego a ti as minhas mãos para fazer o seu trabalho, meus pés para seguir o teu caminho, a minha língua para falar as tuas palavras, a minha mente para que o Senhor possa pensar por mim. Acima de tudo, eu entrego todo o meu ser, o meu tempo e as minhas prioridades. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, querido, te abençoe e te guarde. Que Ele possa brilhar e orientar o teu caminho e a tua vida. Que Deus te abençoe. Um beijo e até a próxima quarta-feira.